Muito bem, fiquem comigo até o final, que eu vou contar mais uma novidade para vocês sobre as Olimpíadas, algo que aconteceu nas Olimpíadas, né, e que tem tudo a ver com a nossa aula aqui, mais especificamente ali no nosso surf, né? O surf acabou classificando 3 pessoas aí para a final, mas nós vamos ter uma notícia a respeito de direito constitucional e o nosso surf brasileiro. Bom, estou vendo entrando mais gente ali. Eu vou começar a falar sobre o tema de hoje. Afinal de contas, a promessa é de que seja rápido, porém intenso, não é isso? Bom, o que eu queria trabalhar no tema de hoje é a noção de que nós temos alguns critérios de nacionalidade. Esses critérios de nacionalidade, ou para se definir a nacionalidade, lembrando que nós estamos trabalhando direito de nacionalidade, ou direitos da nacionalidade, e os critérios que nós temos basicamente para definir esses direitos da nacionalidade são o ius soli e o ius sanguini. Ius soli relaciona aquele Estado, ele relaciona a nacionalidade, ou seja, as pessoas que vão integrar o povo daquele Estado são as pessoas que efetivamente nasceram no território daquele Estado. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber é sobre o ius soli. Esse ius é escrito com I mesmo, que significa origem. Não é jus de direito, mas é ius soli, com I. Por outro lado, nós temos um outro critério que é o ius sanguini, ou ius sanguinis, escrito assim. Esse ius soli e ius sanguinis, e é importante que você saiba que este material, com essa escrita, com esse resumo da aula, já está disponível para você, que está lá na turma do Google Classroom. No finalzinho da aula aqui, eu explico como é que você pega esse material, você faz esse download gratuito do material. Esse ius soli define a nacionalidade do sujeito pelo local onde ele nasceu, pelo território onde ele nasceu. Então, a Constituição desse país diz assim, é membro desse povo quem nasceu no território tal. E define, por outro lado, que é membro do povo, no ius sanguini, a pessoa que é descendente de alguém que é do povo também. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir é o seguinte, esses 2 critérios existem no Brasil. O Brasil tem como povo brasileiro quem nasceu no território brasileiro ou quem é filho de brasileiro e, obviamente, aí nascido no estrangeiro. O critério predominante no Brasil é o ius soli. O que significa isso, Arthur? Primeiro a gente verifica se a pessoa nasceu... Primeiro a gente verifica se a pessoa nasceu no Brasil, para depois verificar se ela não nasceu no Brasil, se ela é filha de brasileiro. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para você. O sujeito nasceu em Belo Horizonte. Nasceu em Belo Horizonte, filho de brasileiro ou de estrangeiro, tanto faz, essa pessoa é brasileira. E o Brasil é um país, né, com até um formato de um coração, é um coração de mãe. O Brasil é um país que considera brasileiro qualquer um que nasça no seu território. E para não ser brasileiro, tendo nascido no território, é muito difícil. É muito difícil porque essa pessoa tem que ser filha de 2 estrangeiros, pai e mãe, e algum deles tem que estar a serviço do seu país de origem. Então, a Constituição coloca lá no artigo 12, inciso 1, que são brasileiros natos, ou seja, brasileiros de nascença, aqueles que nascem no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, 2 pais estrangeiros, né, pai e mãe estrangeiro, salvo se estiverem a serviço do seu país de origem. Então, já digo a você uma pegadinha aí. Se o sujeito é filho de um estrangeiro que é diplomata e a mãe é brasileira, essa pessoa é brasileira. Por quê? Pelo critério do ius sanguini? Não, porque ele não vai cair na exceção final do dispositivo, que fala que é filho de pais estrangeiros, né, que esteja a serviço do seu país de origem. Então, o primeiro ponto é esse. Segunda forma de ser brasileiro, não nasceu aqui no território. Se não nasceu no território brasileiro, essa pessoa pode ser brasileira? Existem brasileiros nascidos no estrangeiro? Resposta, sim. Existem brasileiros nascidos no exterior, desde que essa pessoa seja filho de um brasileiro. Por exemplo, o sujeito é filho de alguém que está trabalhando para uma empresa, ou melhor, ele é filho de um diplomata brasileiro, nasceu agora lá no Japão, né, participando, um diplomata brasileiro participando lá de alguma questão governamental,
e nasce essa criança por lá. Se essa criança nasceu por lá, por ser filho de brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil, a pessoa é considerada brasileira. Brasileira. Muita atenção com isso. Como é que eu vou saber que essa pessoa nasceu, que essa criança nasceu? Ora, é muito simples. Um diplomata saiu do Brasil, né, com 2 passaportes, ele e a esposa, e voltaram 3 pessoas, né? Claro que eu vou adotar medidas internas, né, junto às próprias representações diplomáticas do Brasil por lá, para que esse bebê seja noticiado ao Estado brasileiro, ok? Muito bem. E a terceira hipótese? A terceira hipótese de ser brasileiro nato é uma situação que a Constituição coloca artigo 12, inciso 1, são brasileiros natos. E o que leva a crer que ele é nato? Ele é de nascença. Depende de um fato natural. Um fato natural. Qual que é o fato natural? Na época que a pessoa nasceu, ela tinha tais características. Artigo 12, 1, 2, inciso 1, letra A, B ou C. Letra A, nasceu no território. Letra B, nasceu filho de brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil. Letra C, é a situação daquele filho de uma pessoa que trabalha em uma empresa privada, que não está a serviço da República Federativa do Brasil, mas essa criança nasceu lá no estrangeiro. Por exemplo, é filho de alguém, de uma grande construtora que está trabalhando no Iraque. Ou é filho de um técnico de uma seleção brasileira, sei lá, que teve um filho, seleção brasileira de futebol, que teve um filho lá no estrangeiro. Essa criança é brasileira, não porque ele está representando a seleção brasileira, o pai, porque seleção brasileira é privada. Privada que eu estou falando não no sentido de latrina, eu estou falando no sentido de uma instituição particular. Nesse caso, não está a serviço da República Federativa do Brasil. E por não estar a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança é brasileira? Resposta, é brasileira. Muitos confundem uma situação interessante que eu vou postar daqui a pouquinho para vocês ali no feed, que é a situação da nossa surfista, a Tatiana Webb, né? A Tatiana que ontem foi desclassificada. A Tatiana Weston Webb tem vários programas na televisão, eu acompanho ela há muito tempo, por exemplo, né? A vida dela no surf, tal. Ela é filha de um inglês e de uma brasileira. Filha de um inglês com uma brasileira. Ela é nascida, salvo engano, em Porto Alegre, mas ela foi morar lá no Havaí, ou ela é nascida no Havaí e a mãe dela é de Porto Alegre, é isso? Ela é nascida no Havaí e a mãe dela é de Porto Alegre. Ainda que não seja esse o caso específico, vamos trabalhar assim, vamos fingir que ela nasceu no Havaí, filha de um inglês e de uma brasileira. A Tatiana, ela é brasileira? Olha só, muitos confundem porque o artigo 12, inciso 1, letra C, que é o caso da Tatiana, diz assim, são brasileiros natos, olha que o verbo está no presente, não é serão brasileiros natos, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que optem pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. E se for menor? Se for menor, bastando o registro na repartição brasileira competente. Vamos diferenciar isso aqui, que é muito importante, e pouca gente fala sobre isso. O material vai estar para você aí, daqui a pouquinho eu falo como que você baixa. Muita atenção. Se o sujeito é maior, ou seja, nasceu no Havaí e a Tatiana já é maior, ela é convidada, por exemplo, pelo Comitê Olímpico Brasileiro a competir pelo Brasil o surf. Ela vai lá e faz um processo na Justiça Federal para optar, veja que ela não opta por virar brasileira. Nós estamos falando de pessoas que viram brasileiros. Nós estamos falando de pessoas que nascem brasileiras. Então ela vai optar por gozar dos direitos e deveres de brasileiro. Então se você ler lá no artigo 12, inciso 1, letra C, tem assim, opção a qualquer tempo depois de atingida a maioridade. Quer dizer, existe uma regra para quem é maior e uma regra para quem é menor. Ela que é maior, simplesmente foi na Justiça Federal, reconheceu os direitos de brasileira, que ela podia nunca nem ter pisado no Brasil, viver tranquilamente lá como americana, do Havaí, e efetivamente ela gozar dos direitos de havaiano, até visitar o Brasil, tranquilo, sem nunca o Brasil ter noção de que ela nasceu. Concorda comigo? Por quê? Porque ela nasceu na Havaí, no meio de uma ilha, né? No meio da onda, no meio da pedra, vamos fingir, colocar bem romântico, dentro de uma cabana de hula-hula,
Quem é que sabe que a Tatiana nasceu? Quem do governo brasileiro, da Polícia Federal, Ministério da Justiça, alguém sabe que ela nasceu? Não. Essa opção é como se fosse uma forma de avisar para o Brasil, ela está avisando para o Brasil, Brasil, eu quero gozar dos direitos de brasileira. Inclusive, se ela quiser, ela pode candidatar a presidente da República. Por quê? Porque ela é brasileira nata, brasileira de nascença. Desde quando? Desde que ela nasceu. Arthur, mas tem professor que fala que é quando ela fizer a opção. Não. Por que não? Porque nós começamos a aula falando que o critério de nacionalidade nata do ius soli ou do ius sanguine apura um fato natural. Qual fato? O que ela tinha no momento do nascimento. Enquanto aquilo que diz respeito aos atos jurídicos que a pessoa pratica para se transformar em brasileiro, transformar em canadense, em argentino, americano, isso é nacionalidade adquirida. Assunto para nossa próxima aula, que aqui nós estamos falando sobre brasileiros natos, tá claro? E se for uma criança ainda? Criança. Nasceu uma criança agora lá na Olimpíada, né? Filho de um atleta do tiro, sei lá. Essa atleta teve o bebê lá na hora do tiro. Deu um tiro, pá! Né? Assustou, nasceu o neném lá no Japão. Essa mãe não está a serviço da República Federativa do Brasil. E por não estar a serviço da República Federativa do Brasil, o que acontece é que essa criança não se enquadra no artigo 12, anota aí, não se enquadra no artigo 12, inciso 1, a linha B, mas se enquadra na linha C, na parte que fala que quando o sujeito vier a residir na República Federativa do Brasil, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, é o processo de opção. Agora, quando ele é menor ainda de idade, basta proceder como determina o artigo 12, dizendo que o sujeito terá que se registrar em partição brasileira competente. Não adianta registrar no cartório do Japão, dizendo que essa criança nasceu lá em Okinawa, sei lá, porque o Brasil nunca vai saber, as autoridades brasileiras nunca vão chegar nesse cartório japonês. Por isso que a autoridade ou a repartição tem que ser a brasileira e tem que ser a repartição brasileira competente. Não adianta registrar um menino, por exemplo, na junta comercial depois que os pais estiverem aqui no Brasil. Ok? Bom, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. Sempre curtinho, sempre rápido aí para a gente poder não fazer as outras tarefas, né? Tem muita gente que terminou o trabalho agora, vai entrar para o expediente na faculdade ou em outros cursos aí, ou está indo mesmo ver a família. Pessoal do YouTube, eu vou encerrando por aqui e tô lá no Facebook agora, no Instagram, continuando com essas dúvidas, ok? Grande abraço, pessoal do YouTube.